Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, o filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio de Susã, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. E eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu, quando ouvi estas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei, e orei diante do Deus do céu. E disse: eu te busco, ó Senhor, Deus do céu, o grande e terrível Deus, que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Que agora estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que possas ouvir a oração do teu servo, a qual oro diante de ti agora, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti. Tanto eu como a casa do meu pai temos pecado. Temos agido muito corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que tu ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te, rogo-te, a palavra que tu ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre as nações. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e praticá-los, então ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, ainda assim eu os reunirei de lá, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali pôr o meu nome. Ora, estes são os teus servos e o teu povo, os quais tens redimido pelo teu grande poder e pela tua mão forte. Ó Senhor, rogo-te, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e concede-lhe misericórdia à vista deste homem, porquanto eu era o copeiro do rei. Capítulo 2. E sucedeu no mês de Nisã, no 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava diante dele, e eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca tinha estado triste na sua presença, porquanto o rei me disse: por que o teu semblante está triste, visto que não estás enfermo? Isto não é nada mais que tristeza de coração. Então eu fiquei muitíssimo temeroso e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Por que o meu semblante não estaria triste quando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, jaz em ruínas, e os seus portões estão consumidos pelo fogo? Então o rei me disse: que me pedes tu? Assim, orei ao Deus do céu, e eu disse ao rei: se for do agrado do rei, e se o teu servo tem achado graça à tua vista, que tu me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu possa edificá-la. E o rei disse-me, estando a rainha também assentada junto a ele: pois quanto tempo durará a viagem, e quando tu retornarás? Assim, aprouve ao rei me enviar, e eu lhe apontei um tempo. Além disso, eu disse ao rei: se for do agrado do rei, que me sejam dadas cartas aos governadores da além do rio, para que eles me permitam passar até que eu entre em Judá. E uma carta para Asaf, o guarda da floresta do rei, para que ele me dê madeira, para fazer vigas para os portões do palácio que pertenciam à casa, e para a muralha da cidade, e para a casa na qual entrarei. E o rei me concedeu segundo a boa mão do meu Deus sobre mim. Então cheguei até os governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ouviu isto,
afligiu-os muitíssimo que ali havia chegado um homem para buscar o bem-estar dos filhos de Israel. Assim eu vim até Jerusalém e ali fiquei 3 dias. E eu me levantei à noite, eu e alguns poucos homens comigo. Não contei a homem algum o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Nem havia qualquer animal comigo, salvo aquele que eu montava. E eu saí à noite junto ao portão do vale, a saber, diante do poço do dragão, até a porta do esterco. Eu vi as muralhas de Jerusalém, as quais estavam demolidas, e os seus portões estavam consumidos pelo fogo. Então, segui adiante até o portão da fonte e a piscina do rei, mas não havia lugar para o animal que estava debaixo de mim passar. Então eu subi à noite pelo ribeiro e vi a muralha, e voltei e entrei pelo portão do vale, e assim retornei. E os governantes não souberam aonde eu fui, e nem o que eu fiz. Tampouco eu tinha dito aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos governantes, nem aos mais que faziam a obra. Então eu lhes disse: Vós vedes a angústia na qual estamos, como Jerusalém está assolada, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Vinde e edifiquemos a muralha de Jerusalém, para que não sejamos mais um opróbrio. Então eu lhes contei como a mão do meu Deus foi boa sobre mim, bem como as palavras que o rei me tinha falado. E eles disseram: Levantemo-nos e edifiquemos. Assim eles fortaleceram as suas mãos para esta boa obra. Mas quando ouviu isto, Sambalate o Horonita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, riram de nós por escárnio e nos desprezaram. E disseram: Que coisa é esta que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: O Deus do céu, ele nos fará prosperar. Por isso nós, os seus servos, levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte alguma, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Capítulo 3. E Eliasibe, o sumo sacerdote, levantou-se com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram o portão das ovelhas, o qual santificaram, e levantaram as suas portas até a torre de Meá. Eles o santificaram, e até a torre de Ananel. E próximo a ele edificaram os homens de Jericó, e próximo deles edificou Zacur, o filho de Inri. Todavia os filhos de Asenaá edificaram o portão do peixe, que também lançaram as suas vigas, e puseram as suas portas, as suas trancas e as suas barras. E próximo a eles reparou Meremote, o filho de Urias, o filho de Cós. E próximo a eles reparou Mesulão, o filho de Berequias, o filho de Mesesabel. E próximo a eles reparou Zadok, filho de Baaná. E próximo a eles os tecoitas repararam, mas os seus nobres não puseram o seu pescoço na obra do seu senhor. E o portão velho repararam Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, o filho de Besodias. Eles puseram as suas vigas, e levantaram as suas portas e as suas travas e as suas barras. E próximo deles repararam Melatias, o gibeonita, e Jadom, o meronotita, os homens de Gibeão e de Mispá, até o trono do governador deste lado do rio. Próximo a ele repararam Uziel, o filho de Araías, dos ourives. Próximo a ele também reparou Ananias, o filho de um dos apotecários. E eles fortificaram Jerusalém até a muralha larga. E próximo a eles reparou Refaías, o filho de Ur, o governante da metade de Jerusalém. E próximo a eles reparou Gedaías, o filho de Arumafe, a saber, na frente da sua casa. E próximo a ele reparou Atos, o filho de Asabneias, Malquias, o filho de Arim, e Assub, o filho de Paate-Moabe, repararam a outra parte e a torre das fornalhas. E próximo a ele reparou Salum, o filho de Aloés, o governante da metade de Jerusalém.
ele e as suas filhas. Anum e os habitantes de Zanoa repararam o portão do vale. Eles o edificaram e puseram as suas portas, as suas trancas, as suas barras e 1000 côvados da muralha até o portão do esterco. Mas o portão do esterco reparou Malquias, o filho de Recabe, o governante de parte de Bet-Aquerem. Ele o edificou e o pôs as suas portas, as suas travas e as suas barras. Mas o portão da fonte reparou Salom, o filho de Col-Ozé, o governante da parte de Mispá. Ele o edificou e o cobriu, e pôs as suas portas, as suas travas e as suas barras, e a parede do tanque de Siloá, junto ao jardim do rei, e até as escadarias que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, o filho de Asbuque, o governante da metade de Bet-Zur, até o local defronte dos sepulcros de Davi, e até o tanque que foi feito, e até a casa dos poderosos. Depois dele repararam os levitas. Reum, o filho de Bani. Próximo a ele reparou, na sua parte, Asabias, o governante da metade de Keila. Depois dele repararam os seus irmãos, Bavai, o filho de Enadade, o governante da metade de Keila. E próximo a ele reparou Ezer, o filho de Jesua, o governante de Mispá. Outra parte defronte da subida até a casa das armas, na esquina da muralha. Depois dele Baruque, o filho de Zabai, reparou diligentemente a outra parte, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, o filho de Urias, o filho de Cós, a outra parte, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes, os homens da planície. Depois dele repararam Benjamim e Azube, de fronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, o filho de Maazéias, o filho de Ananias, por sua casa. Depois dele reparou Binui, o filho de Enadade, a outra parte, desde a casa de Azarias até a esquina da muralha, a saber, até o canto. Palau, o filho de Uzai, defronte à esquina da muralha, e da torre que se eleva da casa alta do rei, que estava junto ao átrio da prisão. Depois dele, Pedaías, o filho de Parós. Além disso, os netineus habitaram em Ofel, até o local de fronte ao portão das águas, na direção leste, e até a torre que ali se ergue. Depois, os tecoítas repararam outra parte, de fronte da grande torre que se ergue, até a muralha de Ofel. Acima do portão do cavalo repararam os sacerdotes, cada um de frente à sua casa. Depois reparou Zadok, o filho de Imer, de frente à sua casa. Depois dele também reparou Semaías, o filho de Secanias, o guarda do portão leste. Depois dele repararam outra parte Ananias, o filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf. Depois dele reparou Mesulão, o filho de Berequias, de fronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, o filho de um ourives, até o local dos netineus e dos mercadores, de frente ao portão Mifcade, e até a subida do canto. E entre a subida do canto até a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Capítulo 4. Todavia sucedeu que quando Sambalate ouviu que nós edificávamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação e zombou dos judeus. E ele falou diante dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: O que fazem esses fracos judeus? Fortificar-se-ão? Sacrificarão? Acabarão eles em um dia? Reavivarão as pedras dos montes de entulho que estão queimadas? Ora, Tobias o amonita estava junto a ele e disse: Mesmo que eles edifiquem, se uma raposa subir, ela porá abaixo a sua muralha de pedra. Ouve ao nosso Deus, porque somos desprezados, e torna o opróbrio sobre as suas próprias cabeças,
e entrega-os por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e que o seu pecado não seja apagado de diante de ti, porquanto eles têm te provocado a ira diante dos edificadores. Assim, nós edificamos a muralha, e toda a muralha se completou até a metade, porque o povo tinha a mente para o trabalho. Porém, sucedeu que quando Sambalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas, ouviram que as muralhas de Jerusalém estavam erigidas e que as fendas começavam a ser fechadas, eles então ficaram muito enfurecidos, e todos juntos conspiraram para vir e lutar contra Jerusalém e impedi-los. Todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus e posicionamos uma guarda contra eles dia e noite por sua causa. E Judá disse: já desfaleceram as forças dos acarretadores e há muito entulho, de modo que não somos capazes de edificar a muralha. E os nossos adversários disseram: eles não saberão nem verão, até que entremos no seu meio e os matemos, e façamos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, nos disseram 10 vezes: de todos os lugares tornarão contra nós. Por isso, eu pus nos lugares mais baixos atrás da muralha, e nos lugares mais altos pus o povo segundo as suas famílias, e com suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E eu olhava e me levantava, e dizia aos nobres e aos governantes, e ao restante do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e luta pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossas esposas e vossas casas. E sucedeu que quando os nossos inimigos ouviram que isto era sabido por nós, e que Deus havia transformado o conselho deles em nada, todos nós retornamos à muralha, cada um para o seu trabalho. E sucedeu que daquele tempo em diante, metade dos meus servos trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os governantes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Aqueles que edificavam sobre a muralha, e aqueles que levavam as cargas, com aqueles que carregavam, cada um com uma das suas mãos trabalhava na obra, e com a outra mão segurava uma arma. Porque os edificadores, cada um tinha sua espada cingida ao seu lado, e assim edificavam. E aquele que soava a trombeta estava junto a mim. E eu disse aos nobres e aos governantes e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados sobre a muralha, um longe do outro. Portanto, no lugar que ouvirdes o som da trombeta, correi ali até nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade deles segurava as lanças desde o levantar da manhã até que as estrelas aparecessem. De modo semelhante, naquele tempo, eu disse ao povo: que cada um com o seu servo se aloje na parte interna de Jerusalém, para que à noite eles possam ser uma guarda para nós e trabalhem de dia. Assim, nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, nenhum de nós tirava as suas vestes, salvo para que cada um pudesse tirá-las para lavar. Capítulo 5. E houve um grande clamor do povo e das suas esposas contra os judeus, os seus irmãos, porque havia quem dissesse: nós, os nossos filhos e as nossas filhas, somos muitos, por isso nós apanhamos grãos para eles, para que possamos comer e viver. Havia também alguns que diziam: nós empenhamos as nossas terras, vinhedos e casas, para que possamos comprar grão por causa da fome. Havia também quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, e sobre as nossas terras e vinhedos. Contudo, agora a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, os nossos filhos como os seus filhos,
E eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem servos, e algumas das nossas filhas já são sujeitas à servidão. Tampouco está ao nosso alcance redimi-los, porque outros homens detêm as nossas terras e vinhedos. E eu fiquei muito irado quando ouvi o seu clamor e estas palavras. Então consultei comigo mesmo e repreendi os nobres e os governantes, e disse-lhes: Vós exigis usura de cada um do seu irmão. E eu convoquei uma grande assembleia contra eles. E eu lhes disse: Nós, segundo a nossa capacidade, temos redimido os nossos irmãos judeus, os quais foram vendidos aos pagãos, e vós vendereis os vossos irmãos? Ou serão eles vendidos para nós? Eles então retiveram a sua paz e não acharam nada para responder. Disse eu também: Não é bom isto que fazeis. Não deveríamos nós andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos pagãos, os nossos inimigos? De modo semelhante, eu e os meus irmãos e os meus servos podemos exigir deles dinheiro e grão. Rogo-vos, deixemos de fora esta usura. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, os seus vinhedos, os seus olivais e as suas casas, também a 100ª parte do dinheiro e do grão, do vinho e do azeite que vós exigistes deles. E então eles disseram: Nós lhes restituiremos, e não exigiremos nada deles. Assim faremos como tu dizes. Então eu chamei os sacerdotes e tomei deles um juramento de que eles fariam de acordo com esta promessa. E também sacudi o meu colo e disse: Assim Deus sacuda todo homem da sua casa e do seu trabalho, o qual não cumprir esta promessa. Assim seja ele sacudido e esvaziado. E toda a congregação disse: Amém. E louvaram o Senhor. E o povo fez de acordo com esta promessa. Além disso, a partir do momento em que eu fui indicado para ser o governador na terra de Judá, do 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, eu e os meus irmãos não temos comido o pão do governador. Porém, os governadores anteriores que haviam estado antes de mim foram imputáveis diante do povo e tomaram-lhe pão e vinho, além de 40 shekels de prata. Sim, até os seus servos tinham domínio sobre o povo, mas eu não fiz assim, por causa do temor a Deus. Sim, além disso, eu continuei na obra dessa muralha. Tampouco compramos terra, e todos os meus servos foram reunidos para lá trabalhar. Havia à minha mesa, além dos judeus e soberanos, 150, que vinham ter conosco dentre os pagãos que estão ao redor de nós. Ora, aquilo que era preparado para mim diariamente era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves eram preparadas para mim, e uma vez a cada 10 dias, provisão de todo tipo de vinho. Contudo, não exigia o pão do governador, porque a servidão era pesada sobre este povo. Pensa em mim, meu Deus, para o bem, de acordo com tudo o que tenho feito por este povo. Capítulo 6. Ora, sucedeu que quando Sambalate e Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos ouviram que eu havia edificado a muralha e que não havia fenda, embora naquele tempo eu não tivesse posto as portas nos portões, que Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, reunamo-nos em algumas das aldeias da planície de Ono. No entanto, eles pensavam em me fazer mal. E enviei-lhes mensageiros dizendo: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixo e desço até vós? Todavia, desta forma enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: É relatado entre os pagãos, e Gesem o disse, que tu e os judeus pensam em se rebelar.
Por esta causa tu edificas a muralha, para que possas ser o seu rei, segundo estas palavras. E tu também indicaste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: há um rei em Judá. E agora isso será relatado ao rei, segundo estas palavras. Vem, portanto, agora e consultemos juntamente. Então mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes coisa nenhuma sucedeu, mas tu as inventas do teu próprio coração. Porque todos eles nos fizeram temerosos, dizendo: as suas mãos serão enfraquecidas da obra, para que ela não seja feita. Agora, portanto, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Depois eu fui à casa de Semaías, o filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava recluso, e ele disse: reunamo-nos na casa de Deus dentro do templo e fechemos as portas do templo, porque eles virão te matar. Sim, à noite virão matar-te. E eu disse: deveria um homem como eu fugir? E quem há que, sendo como eu, entraria no templo para salvar a sua vida? Eu não entrarei. E eis que eu percebi que Deus não lhe havia mandado, mas que ele pronunciava esta profecia contra mim, porquanto Tobias e Sambalate lhe haviam contratado. Para isso, ele foi contratado, para que eu ficasse temeroso, e assim fizesse e pecasse, e para que pudessem ter assunto para um mau relato, para que eles pudessem me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e da profetisa Noadias, e do restante dos profetas que quiseram me atemorizar. Assim foi terminada a muralha, no 25º dia do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, tendo ouvido todos os nossos inimigos e todos os pagãos que estavam junto a nós, ficaram muito desanimados aos seus próprios olhos, porque perceberam que esta obra fora feita pelo nosso Deus. Além disso, naqueles dias, os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porquanto havia muitos em Judá aliados a ele, porque ele era o genro de Secanias, o filho de Ará, e o seu filho Joanã havia tomado a filha de Mesulão, o filho de Berequias. Eles também relataram as suas boas obras diante de mim, e proferiram as minhas palavras a ele. E Tobias enviava cartas para me atemorizar. Capítulo 7. Ora, sucedeu quando a muralha estava edificada, e eu tinha posto as portas, e os porteiros, e os cantores e os levitas estavam indicados, que eu dei a meu irmão Anani e Ananias, o governante do palácio, incumbência sobre Jerusalém, porque ele era um homem fiel, e temia a Deus mais do que muitos. E eu lhes disse: não deixeis que os portões de Jerusalém sejam abertos, até que o sol esteja quente. E enquanto eles estiverem ali de pé, que fechem as portas e travem-nas com barras, e indiquem guardas dos habitantes de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um para estar na frente da sua casa. Ora, a cidade era extensa e grande, mas o povo nela era pouco, e as casas não estavam edificadas. E o meu Deus pôs no meu coração de reunir-me com os nobres, e os governantes, e o povo, para que eles pudessem ser considerados por genealogia. E achei um registro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele achei escrito: estes são os filhos da província, que saíram do cativeiro, daqueles que haviam sido levados, os quais Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia levado consigo, e retornaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, que vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. O número, refiro-me, dos homens do povo de Israel era esse: os filhos de Parós, 2.172,
Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zato, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriate-Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Gebá, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens doutra Nebo, 52. Os homens do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, e os filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necodá, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Bas-Lite, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim, os filhos de Amon. Todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão eram 392. E estes foram os que subiram de Tel-Melá, Tel-Arzá, Querube, Adom e Imer,
Mas eles não conseguiram apresentar a casa do seu pai, nem a sua semente, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual tomou uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, como esposa, e foi chamado segundo o seu nome. Estes buscaram o seu registro entre aqueles que foram considerados pela genealogia, mas não foram achados. Por isso foram eles como imundos e excluídos do sacerdócio. E o Tirzata disse-lhes para que eles não comessem das coisas santíssimas, até que ali se pusesse de pé um sacerdote com Urim e com Tumim. E toda a congregação junta eram de 42.360. Fora os seus servos e as suas servas, dos quais havia 7.337, e eles tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, as suas mulas, 245, os seus camelos, 435, 6.720 jumentos. E alguns dos chefes dos pais doaram a obra. O Tirzata deu ao tesouro 1.000 dáricos de ouro, 50 bacias, 530 vestes sacerdotais. E alguns dos chefes dos pais doaram ao tesouro da obra 20.000 dáricos de ouro e 2.200 libras de prata. E aquilo que o restante do povo doou foi 20.000 dáricos de ouro e 2.000 libras de prata e 67 vestes sacerdotais. Assim, os sacerdotes e os levitas e os porteiros e os cantores e alguns do povo e os netineus e todo Israel habitaram nas suas cidades. E quando o 7º mês chegou, os filhos de Israel estavam nas suas cidades. Capítulo 8. E todo o povo se reuniu como um só homem na rua que estava diante do portão da água. E eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, a qual o Senhor havia ordenado a Israel. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens quanto de mulheres e de todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E ele leu ali diante da rua que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante dos homens e das mulheres e daqueles que conseguiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, pôs-se em pé sobre um púlpito de madeira, o qual eles haviam feito para o propósito. E ao seu lado pôs-se em pé à sua direita Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maazéias, e à sua esquerda Pedaías, e Misael, e Malquias, e Azum, e Asbadana, e Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém e Amém, erguendo as suas mãos. E eles curvaram as suas cabeças e adoraram ao Senhor, com as suas faces voltadas para o chão. Além disso, Jesua, e Bani, e Serebias, Jamin, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas fizeram com que o povo entendesse a lei, e o povo se pôs em pé no seu lugar. Assim eles liam no livro da lei de Deus distintamente e davam sentido e faziam com que eles entendessem a leitura. Neemias, que é o Tirzata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo:
Este dia é santo ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis nem pranteeis, porque todo o povo chorou quando ouviram as palavras da lei. Então lhes disse: segui o vosso caminho, comei a gordura e bebei a doçura, e enviai porções para aqueles que nada foi preparado, porque este dia é santo ao nosso Senhor. Nem estejais contritos, porquanto a alegria do Senhor é a vossa força. Assim, os levitas silenciaram todo o povo, dizendo: retenhais a vossa paz, porque o dia é santo, tampouco fiqueis angustiados. E todo o povo seguiu o seu caminho para comer e beber, e para enviar porções, e para fazer grande júbilo, porque eles haviam entendido as palavras que lhes foram declaradas. E no segundo dia foram reunidos os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, a saber, para entenderem as palavras da lei. E eles acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por Moisés que os filhos de Israel deveriam habitar em tendas na festa do 7º mês, e que eles deveriam publicar e proclamar em todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: saí para o monte e apanhai ramos de oliveira e ramos de pinheiros e ramos de murtas e ramos de palmeira e ramos de árvores espessas para fazer tendas, como está escrito. Assim o povo saiu e os trouxeram e fizeram para si tendas, cada um sobre o teto de sua casa e nos seus átrios, e nos átrios da casa de Deus, e na rua do portão da água, e na rua do portão de Efraim. E toda a congregação daqueles que tinham voltado do cativeiro fez tendas, e se assentou debaixo das tendas, porque não tinham feito assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Além disso, dia após dia, do primeiro dia até o último dia, ele lia no livro da lei de Deus, e eles guardaram a festa dos 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, de acordo com o costume. Capítulo 9. Ora, no 24º dia deste mês, os filhos de Israel estavam reunidos em jejum e com roupas de saco e terra sobre eles. E a semente de Israel separou-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades dos seus pais. E eles se puseram em pé no seu caminho e leram o livro da lei do Senhor seu Deus, 1/4 parte do dia. E na outra 4ª parte eles confessaram e adoraram o Senhor seu Deus. Então se levantaram sobre os degraus dos levitas Jesua e Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, e clamaram com voz alta ao Senhor seu Deus. Então os levitas Jesua e Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus para todo o sempre, e bendito seja o teu glorioso nome, o qual é exaltado acima de toda bênção e louvor. Tu só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, com todo o seu exército, a terra e todas as coisas que nela estão, os mares e tudo o que nele há, e tu a todos preservas, e o exército do céu te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe deste o nome de Abraão. E achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste um pacto, para dares a sua semente à terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, e dos ferezeus, e dos jebuseus, e dos girgazeus, e cumpriste as tuas palavras, porque tu és justo.
e viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e maravilhas sobre Faraó, e sobre todos os seus servos, e sobre todo o povo da terra, pois tu sabias que eles agiam soberbamente contra eles. Assim, conquistaste para ti um nome, como é neste dia. E dividiste o mar diante deles, de modo que seguiram pelo meio do mar em terra seca. E os seus perseguidores lançaste tu nas profundezas, como a uma pedra nas águas poderosas. Além disso, tu os guiavas de dia com uma coluna de nuvem, e à noite com uma coluna de fogo, para dá-los luz no caminho no qual deveriam seguir. Tu desceste também sobre o monte Sinai, e do céu falaste com eles, e deste-lhes justos juízos, e leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos, e fizeste-lhes conhecido o teu santo Shabá, e lhes ordenaste preceitos, estatutos e leis, pela mão de Moisés, o teu servo, e deste-lhes pão do céu para a sua fome, e extraíste para eles água da rocha para a sua sede, e lhes prometeste que entrassem para possuírem a terra, que com juramento lhes tinhas prometido dar. Todavia, eles e os nossos pais agiram soberbamente, e endureceram o seu pescoço e não atentaram aos teus mandamentos, e se recusaram a obedecer, nem atentaram para as maravilhas que tu fizeste no meio deles, mas endureceram o seu pescoço, e na sua rebelião indicaram um capitão para retornarem à servidão. Mas tu és um Deus pronto a perdoar, gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e de grande bondade, e não os abandonastes. Sim, quando fizeram para si um bezerro fundido e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e tinham cometido grandes provocações. Todavia, tu nas tuas múltiplas misericórdias não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem não se apartou deles de dia, para guiá-los no caminho, nem a coluna de fogo à noite, para mostrar-lhes a luz e o caminho no qual deveriam seguir. Deste também o teu bom espírito para instruí-los, e não retiraste o teu maná da sua boca, e deste-lhes água para a sua sede. Sim, 40 anos os sustentaste no deserto, de modo que nada lhes faltou. As suas roupas não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Além disso, entregastes a eles reinos e nações, e dividiste-os em cantos. Assim, possuíram a terra de Seom, e a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Também multiplicaste os seus filhos, como as estrelas do céu, e os trouxeste para dentro da terra, acerca da qual havias prometido aos seus pais, para que pudessem entrar para possuí-la. Assim, entraram os filhos e possuíram a terra, e tu subjugaste diante deles os habitantes da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas suas mãos, com os seus reis e o povo da terra, para que eles pudessem fazer deles como quisessem. E eles tomaram cidades fortes e uma terra gorda, e possuíram casas cheias de todos os bens, poços cavados, vinhedos e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Assim, comeram e se fartaram e engordaram, e se deleitaram na tua grande bondade. Todavia, eles foram desobedientes e se rebelaram contra ti, e lançaram as suas leis para trás das suas costas, e mataram os teus profetas que testificavam contra eles, para convertê-los a ti, e cometeram grandes provocações. Por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos, que os atormentaram. E no tempo da sua tribulação, quando eles clamaram a ti,
tu os ouviste do céu, e de acordo com as tuas múltiplas misericórdias, deste a eles libertadores, que os salvaram da mão dos seus inimigos. Porém, tendo alcançado o repouso, fizeram o mal novamente diante de ti. Portanto, tu os deixaste na mão dos seus inimigos, de modo que tiveram o domínio sobre eles. Todavia, quando eles retornaram e clamaram a ti, tu os ouviste do céu, e muitas vezes tu os livraste, segundo as tuas misericórdias. E testificaste contra eles, para os fazerdes voltar para a tua lei. Contudo, eles agiram soberbamente, e não atentaram aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais, se um homem praticar, viverá por eles. E encolheram os ombros, e endureceram o pescoço, e não quiseram ouvir. Todavia, muitos anos tu os aturaste, e testificaste contra eles pelo teu espírito nos teus profetas. Contudo, eles não quiseram dar ouvidos, e por isso tu os deste nas mãos dos povos das terras. Contudo, por causa das tuas grandes misericórdias, tu não os consumiste por completo, nem os abandonaste, porque tu és um Deus gracioso e misericordioso. Agora, portanto, Deus nosso, o grande, o poderoso e o terrível Deus, que guardas o pacto e a misericórdia, não permitas que toda a tribulação pareça pouca diante de ti, que veio sobre nós, sobre os nossos reis, sobre os nossos príncipes, e sobre os nossos sacerdotes, e sobre os nossos profetas, e sobre os nossos pais, e sobre todo o teu povo, desde o tempo dos reis da Assíria até este dia. Não obstante, tu és justo em tudo que tem vindo sobre nós, pois tu tens agido retamente, mas nós temos agido iniquamente. Tampouco têm os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, nem os nossos pais guardado a tua lei, nem atentado aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, com os quais testificaste contra eles. Porquanto eles não têm te servido no seu reino, e na tua grande bondade que tu lhes deste, e na vasta e gorda terra que lhes deste. Tampouco se desviaram de suas obras iníquas. Eis que somos servos neste dia, e quanto à terra que deste aos nossos pais, para dela comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos nela servos. E ela produz muito incremento aos reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Além disso, eles têm domínio sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, como lhes apraz, e nós estamos em grande aflição. E por causa de tudo isso fazemos um firme pacto, e o escrevemos, e os nossos príncipes, levitas e sacerdotes o selam. Capítulo 10. Ora, os que selaram foram Neemias o Tirzata, o filho de Acalias e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazéias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, o filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadade, e Cadmiel, e os seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani, Benino, os chefes do povo, Parós,
Paate-Moabe, Elão, Zato, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adin, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pileá, Sobeque, Reum, Azabna, Maazéias e Aías, Hanã, Anã, Maluque, Arim e Baaná. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos aqueles que haviam se separado dos povos da terra para a lei de Deus, as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas, cada um tendo conhecimento e tendo entendimento. Eles se apegaram aos seus irmãos, aos seus nobres, e entraram em uma maldição e em um juramento de andar na lei de Deus, a qual foi dada por Moisés, o servo de Deus, e de observar e praticar todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. E que nós não entregaríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as suas filhas para os nossos filhos. E se os povos da terra trouxessem produtos ou alguma provisão no dia do Shabá para venderem, que nós não os compraríamos deles nem no Shabá, nem no dia santo, e que nós desistiríamos do 7º ano e da cobrança de todas as dívidas. Além disso, fizemos ordenanças para nós, de encarregarmos cada ano com a 1/3 de um shekel para os serviços da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, e para a oferta contínua de alimentos, e para a oferta queimada contínua dos shabás, das luas novas, para as festas marcadas, e para as coisas santas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. E nós lançamos a sorte no meio dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para a oferta de lenha, para trazê-la à casa do nosso Deus, segundo a casa dos nossos pais, nos tempos marcados, ano após ano, para queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. E para que trouxéssemos todos os anos à casa do Senhor os primeiros frutos do nosso solo e os primeiros frutos de todos os frutos de todas as árvores, e os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e os primogênitos das nossas manadas e dos nossos rebanhos, traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus. E para que trouxéssemos aos sacerdotes para as câmaras da casa do nosso Deus os primeiros frutos da nossa massa e das nossas ofertas e dos frutos de toda sorte de árvores, do vinho e do óleo, e os dízimos do nosso solo aos levitas, para que eles, os levitas, pudessem ter os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. E o sacerdote, o filho de Arão, estará com os levitas, quando os levitas receberem dízimos. E os levitas trarão o dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus, até as câmaras, à casa do tesouro. Pois os filhos de Israel e os filhos de Levi trarão a oferta do grão, do vinho novo e do óleo até as câmaras, onde estão os vasos do santuário, e os sacerdotes que ministram, e os porteiros,
e os cantores, e nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. Capítulo 11. E os governantes do povo habitaram em Jerusalém. O restante do povo também lançou sorte para tirar 1 de 10 para habitar em Jerusalém, a cidade santa, e 9 partes para habitar em outras cidades. E o povo abençoou todos os homens que voluntariamente ofereceram-se para habitar em Jerusalém. Ora, estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes e os levitas, e os netineus e os filhos dos servos de Salomão. E em Jerusalém habitaram alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, o filho de Uzias, o filho de Zacarias, o filho de Amarias, o filho de Cefatias, o filho de Maalalel, dos filhos de Pérez, e Maazéias, o filho de Baruque, o filho de Col-Ozé, o filho de Asaías, o filho de Adaías, o filho de Joiaribe, o filho de Zacarias, o filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salo, o filho de Mesulão, o filho de Joede, o filho de Pedaías, o filho de Colaías, o filho de Maazéias, o filho de Etiel, o filho de Jesaías, e depois dele, Gabai e Salai, 928. E Joel, o filho de Zicri, foi o seu supervisor. E Judá, o filho de Senua, foi o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim. Seraías, o filho de Ilquias, o filho de Mesulão, o filho de Zadoque, o filho de Meraiote, o filho de Aitube, foi o governante da casa de Deus. E os seus irmãos que faziam a obra da casa foram 822. E Adaías, o filho de Jeroão, o filho de Pelalias, o filho de Anzi, o filho de Zacarias, o filho de Pazur, o filho de Malquias, e seus irmãos, chefes de famílias, 242. E Amazai, o filho de Azarel, o filho de Azai, o filho de Mesilemote, o filho de Imer, e os seus irmãos, homens fortes e valentes, 128. E o seu supervisor foi Zabdiel, o filho de um dos grandes homens. Também dos levitas, Semaías, o filho de Assub, o filho de Asricão, o filho de Asabias, o filho de Buni, e Sabetai e Josabade, dos chefes dos levitas, tinham a supervisão dos negócios externos da casa de Deus, e Matanias, o filho de Mica, o filho de Zabde, o filho de Asaf, o chefe, que iniciava as ações de graças na oração, e Baquebuquias, o segundo entre os seus irmãos, e Abdá, o filho de Samua, o filho de Galau, o filho de Gedutum. Todos os levitas na cidade santa eram 284. Além disso, os porteiros, Acube, Talmon e os seus irmãos, que guardavam os portões, eram 172. E os restantes de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Porém, os netineus habitavam em Ofel, e Zia e Gispa estavam sobre os netineus. Também o supervisor dos levitas em Jerusalém era Uzi, o filho de Bani, o filho de Asabias, o filho de Matanias, o filho de Mica. Dos filhos de Asaf, os cantores estavam sobre os negócios da casa de Deus, porque havia um mandamento do rei acerca deles.
que cada uma certa porção deveria ser para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, o filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, o filho de Judá, estava à mão do rei em todas as questões concernentes ao povo. E quanto às aldeias com seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriate Arba e nas suas aldeias, e em Dibom e nas suas aldeias, e em Jecabzeel e nas suas aldeias, e em Jesua, e em Molada, e em Bet-Palete, e em Azar-Sual, e em Berseba e nas suas aldeias, e em Ziclag, e em Mecona e nas suas aldeias, e em En-Rimon, e em Zorá, e em Jarmute, em Zanoá, Adulão e nas suas aldeias, em Laques e nos seus campos, em Azeca e nas suas aldeias, e eles habitaram desde Berseba até o vale de Inom. Também os filhos de Benjamim, de Geba, habitaram em Micmas, e Aia, e Betel, e nas suas aldeias, e em Anatote, em Nobe, em Ananias, Azor, Ramá, Gitaim, Adide, Zeboim, Nebalate, em Lode, em Ono, no Vale dos Artesãos. E dos levitas estavam divisões em Judá e em Benjamim. Capítulo 12. Ora, estes são os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías e Joiaribe, Gedaías, Salo, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e dos seus irmãos nos dias de Jesua. Além disso, os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, que com os seus irmãos estavam encarregados de dar graças. Além disso, Baquebuquias e Uni, os seus irmãos, estavam de fronte deles nas guardas. E Jesua gerou Joiaquim, e Joiaquim gerou Eliasibe, e Eliasibe gerou Joiada, e Joiada gerou Jonatas, e Jonatas gerou Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes os chefes dos pais, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias e Esdras, Mesulão. De Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim, de Moadias, Piltai, de Bilga, Samoá, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas nos dias de Eliasibe, Joiada e Jonã e Jadua foram registrados chefes dos pais, também os sacerdotes para o reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi, os chefes dos pais, estavam escritos no livro das crônicas, até os dias de Joanã, o filho de Eliasibe. E o chefe dos levitas, Asabias,
Serebias e Jesua, o filho de Cadmiel, com os seus irmãos diante deles, para louvar e dar graças, segundo o mandamento de Davi, o homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube foram porteiros, mantendo a guarda nas soleiras dos portões. Estes foram nos dias de Joaquim, o filho de Jesua, o filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação da muralha de Jerusalém, eles buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los a Jerusalém, para celebrar a dedicação com alegria e com ações de graças, e com cânticos, com símbolos, saltérios e com harpas. E os filhos dos cantores se reuniram, tanto na planície ao redor de Jerusalém, quanto das aldeias de Netofatitas, também da casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e Asmavete, porquanto os cantores tinham edificado para si aldeias ao redor de Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas se purificaram, e purificaram o povo, e os portões e a muralha. Então eu trouxe os príncipes de Judá ao alto da muralha, e constituí 2 grandes companhias para dar graças, das quais uma seguiu pelo lado direito da muralha em direção ao portão do esterco. E depois deles vieram Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá e Benjamim, e Semaías e Jeremias, e alguns dos filhos dos sacerdotes com trombetas, a saber, Zacarias, o filho de Jonatas, o filho de Semaías, o filho de Matanias, o filho de Micaías, o filho de Zacur, o filho de Asaf e os seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, o homem de Deus, e Esdras, o escriba, adiante deles. E na porta da fonte, a qual estava defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida da muralha, desde cima da casa de Davi, até o portão das águas, na parte leste. E a outra companhia, que dava graças, seguia em direção a eles, e eu depois deles, e a metade do povo sobre a muralha, desde além da torre das fornalhas até a muralha larga, e do alto do portão de Efraim, e do alto do portão velho, e do alto do portão do peixe, e da torre de Ananeel, e da torre de Meá, até o portão das ovelhas, e eles pararam no portão da prisão. Assim se puseram em pé as 2 companhias, que davam graças na casa de Deus, como também eu, e a metade dos governantes comigo, e os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias, Ananias com as trombetas, e Maazéias, e Semaías, e Eleazar, e Uzi, e Joanã, e Malquias, e Elão, e Ezer, e os cantores cantaram em voz alta com Jesraías, o seu supervisor. Além disso, naquele dia, eles ofereceram grandes sacrifícios e se regozijaram, porque Deus havia feito com que eles se regozijassem com grande alegria. Também as esposas e os filhos se regozijaram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu de longe. E naquele tempo alguns foram indicados sobre as câmaras, para os tesouros, para as ofertas, para os primeiros frutos e para os dízimos, para nelas ajuntar dos campos das cidades as porções da lei para os sacerdotes e levitas,
porque Judá se regozijava pelos sacerdotes e pelos levitas que serviam. E tanto os cantores como os porteiros mantinham a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, de acordo com o mandamento de Davi e de seu filho Salomão. Porque nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e cânticos de louvor e ações de graças a Deus. E todo o Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, davam aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia. E eles santificavam coisas santas aos levitas, e os levitas as santificavam para os filhos de Arão. Capítulo 13. Naquele dia eles leram o livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito que o amonita e o moabita não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque eles não atenderam os filhos de Israel com pão e com água, mas contra eles contrataram Balaão, para que ele pudesse lhes amaldiçoar. Todavia o nosso Deus tornou a maldição em bênção. Ora, sucedeu, quando eles tinham ouvido a lei, que eles se separaram de Israel e se misturaram à multidão. E diante disso, Eliasibe, o sacerdote, tendo a supervisão da câmara da casa do nosso Deus, estava aliado a Tobias. E ele havia-lhe preparado uma grande câmara, onde anteriormente eles lançavam as ofertas de carne, o incenso, e os vasos, e os dízimos do grão, e o vinho novo, e o azeite, os quais foram ordenados a serem dados aos levitas, e aos cantores, e aos porteiros, e as ofertas dos sacerdotes. Em todo esse tempo, porém, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, adentrei eu ao rei, e depois de certos dias obtive licença da parte do rei. E vim até Jerusalém e entendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, ao lhe preparar uma câmara nos átrios da casa de Deus. E isto me angustiou muito. Por isso lancei todos os utensílios da casa de Tobias fora da câmara. Então, por minha ordem, limparam as câmaras, e para lá eu trouxe de volta os vasos da casa de Deus, com a oferta de carne e o incenso. E eu percebi que as porções dos levitas não haviam sido entregues a eles, porquanto os levitas e os cantores que faziam a obra haviam fugido, cada um para o seu campo. Então eu contendi com os governantes e disse: por que a casa de Deus está abandonada? E eu reuni a todos e coloquei-os nos seus lugares. Então todo Judá trouxe o dízimo do grão e do vinho novo e do óleo aos celeiros. E eu fiz tesoureiros sobre os celeiros, Selemias o sacerdote, e Azadoque o escriba, e dos levitas, Pedaías. E próximo a eles estava Anã, o filho de Zacur, o filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e o seu ofício era distribuir aos seus irmãos. Lembra-te de mim, ó Deus meu, acerca disso, e não apagues as boas obras que eu tenho feito para a casa do meu Deus e para os seus ofícios. Naqueles dias eu vi em Judá alguns pisoteando lagares no Shabá, e trazendo feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas, as quais eles traziam para Jerusalém no dia do Shabá. E eu testifiquei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam ali homens de Tiro, os quais traziam peixes e toda sorte de mercadorias e vendiam no Shabá para os filhos de Judá e em Jerusalém. Então contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que maldade é esta que fazeis, profanando o dia do Shabá? Não fizeram assim os vossos pais, e não trouxe o nosso Deus este mal sobre nós e sobre esta cidade? Todavia trazeis mais ira sobre Israel ao profanares o Shabá? E sucedeu que quando os portões de Jerusalém começaram a ficar escuros antes do Shabá,
Eu ordenei que os portões fossem fechados, e instruí que não fossem abertos até passar o Shabá. E alguns dos meus servos se puseram junto aos portões, para que nenhuma carga entrasse no dia do Shabá. Assim, os mercadores e vendedores de toda a mercadoria se alojavam fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Então eu testifiquei contra eles, e disse-lhes: Por que vos alojeis próximo da muralha? Se outra vez o fizerdes, lançarei mãos sobre vós. Daquela hora em diante, eles não vieram mais no Shabá. E eu ordenei aos levitas que eles deveriam se purificar, e que deveriam vir e guardar os portões, para santificar o dia do Shabá. Lembra-te de mim, ó Deus meu, acerca disso, e poupa-me de acordo com a grandeza da tua misericórdia. Naqueles dias vi também os judeus que haviam se casado com esposas de Asdod, de Amon e de Moabe, e os seus filhos falavam metade na fala de Asdod e não conseguiam falar na língua dos judeus, mas de acordo com a língua de cada povo. E eu contendi com eles e os amaldiçoei, e feri alguns deles e arranquei-lhes os cabelos, e fiz com que eles jurassem por Deus, dizendo: Vós não dareis as vossas filhas aos filhos deles, tampouco tomareis as filhas deles para os vossos filhos, ou para vós mesmos. Não pecou Salomão, rei de Israel, por estas coisas? Todavia, entre muitas nações não havia rei como ele, que fosse amado pelo seu Deus. E Deus o fez rei sobre todo Israel. Contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Então, atentaremos a vós para fazer todo este grande mal, para transgredir contra o nosso Deus, ao vos casardes com esposas estrangeiras? E um dos filhos de Joiada, o filho de Eliasibe, um sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Horonita. Por isso eu o afugentei de mim. Lembra-te deles, ó Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio e o pacto do sacerdócio e dos levitas. Assim, eu os purifiquei de todos os estrangeiros. E indiquei os guardas dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua ocupação. E para a oferta de lenha, nos tempos determinados, e para os primeiros frutos. Lembra-te de mim, ó Deus meu, para o bem.